Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem aí, né? Bastante trabalho para vocês, né? Para a gente também, né? Tá todo mundo aprendendo a trabalhar online aí, que a gente não tinha essa experiência, né? Mas o importante é que a gente está bem. Espero que vocês estejam bem, suas famílias também. Bom, eu gostaria de saber, pessoal, que vocês me falassem se vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem aí. Por favor, alguém pode me falar aí? Tudo ok, Pedro? Me ouve bem? Me vê? Maravilha, obrigado, viu? Pedro, Ana Carolina, Talita, João, maravilha. Olha só, pessoal, a partir de hoje nós vamos começar a falar das EDOs de segunda ordem, tá? Na verdade, a aula de hoje é uma aula introdutória, né? Uma aula bem tranquilinha, fácil de vocês entenderem, e é o que nós vamos fazer hoje, tá bom? A partir dessa aula de hoje, a gente vai fazer as EDOs de segunda, terceira até quarta ordem, tá? Mas o foco vai ser as de segunda ordem. Eu já havia falado para vocês lá na sala de aula, tá? Nosso foco é nas EDOs de primeira e de segunda ordem, ok? Outra coisa, nós estávamos previstos, depois vocês avisam, eu vou mandar uma mensagem para todo mundo também falando disso, mas estava previsto que nós teríamos 3 atividades, né? Mas com esse problema todo que aconteceu aí, a reitoria acha melhor que a gente divida essas atividades em atividades menores, mais uma quantidade maior. Então, como nós já fizemos duas, faltava uma, então, ao invés de ter uma atividade um pouco maior, nós vamos fazer só mais 2 atividades, tá? Mas são 2 atividades pequenas, ok? Ninguém precisa ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Ao invés de fazer uma atividade com 2 questões, como eu fiz essa última, eu vou fazer 2 atividades com uma questão cada uma. Tá? Uma questãozinha, de tal modo que no total fica a mesma coisa, né? A ideia é apenas que o contato com vocês seja mais vezes, né? Tá bom, a ideia é essa. Não fique tão espaçado assim. Ok? Bem, então é isso. Olha só, outra coisa, pessoal, eu não sei como os outros professores fazem o Webex, mas eu uso o Webex é a primeira vez que eu vou usar, mas eu uso o Teams. Na computação a gente usa o Teams, mas o Webex é bem parecido com o Teams. Então o que eu vou fazer? Para eu poder falar com vocês e mostrar o que eu estou falando usando o laser, eu preciso usar a tela cheia. Todo mundo ouvindo, né? Então eu vou usar a tela cheia e ao invés de você fazer pergunta, se tiver pergunta escrevendo, na hora que você quiser fazer uma pergunta, você liga o áudio e fala verbalmente, tá? Que eu ouço e respondo. Por quê? Porque quando para eu usar o laser, eu preciso usar o PowerPoint no modo apresentação. E no modo apresentação ele enche a tela toda. Então eu não vou ficar vendo esses comentários de vocês que eu estou vendo agora. Tá bom? Mas o resto é tudo a mesma coisa. Então, ao invés de você fazer o comentário escrevendo, a pergunta ou o comentário escrevendo, você liga o seu áudio, tá? Faz a pergunta e depois desliga o áudio novamente para a gente continuar a aula. Alguém pode ligar o áudio, falar se entendeu, por favor? Exatamente. Entendi, professor. Obrigado. Quem falou? Quem está falando esse aí é o Lucas. Lucas, é o Lucas, né? Falou, Lucas. Obrigado. Tá bom? Então todo mundo entendeu, pessoal? Então não adianta escrever aqui a partir de agora, porque eu não vou ficar vendo os seus comentários, tá?
Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, qualquer coisa, você liga o áudio e fala verbalmente que eu ouço e aí eu respondo para vocês, tá? Ok? Eu acho que o meu áudio está super alto aqui. Deixar assim, vamos ver. Tá bom? Então, eu vou começar a nossa apresentação de hoje, tá? Pessoal, me diz aí, vocês estão vendo o PowerPoint aqui? Espera só um minutinho, não responde ainda não. Eu vou colocar no modo apresentação, tá? Vou colocar o ponteiro. O ponteiro para mim é uma coisa muito útil e vai ser para vocês também. Opções de ponteiro, aqui ó. Pessoal, alguém por favor me avisa se está vendo o slide e o laser circundando a equação aqui. Vocês estão vendo bem? Quero um aí, por favor. Ana Carolina, estamos. Eu estou vendo a mensagem de vocês. Ô, Ana Carolina, liga o seu áudio um pouquinho aí e fala alguma coisa aí. Você vê o ponteiro, o laser? Pode ligar o áudio. Não está dando certo o áudio? Mas eu estou vendo a mensagem de vocês. Ana Carolina, áudio não está funcionando. Bem, mas eu estou vendo eu estou vendo a mensagem. Ó, a Ana Carolina falou, eu tentei falar. Ok? Então eu estou vendo as mensagens de vocês aí, tá? Eu acho que vocês não ouvem. Eu não estou ouvindo vocês, mas vocês me ouvem, né? Me ouvem e me veem, né? Isso que é o mais importante. Muito bem, eu estou vendo a. Estamos sim. Obrigado, Beatriz. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Qualquer coisa pode falar aí, tá? Eu tô vendo a mensagem. Lá no Teams a gente não vê a mensagem, mas aqui a gente vê. Tá bom, ótimo. Tá bom? Então, olha só. Nós vamos falar hoje sobre equações diferenciais de segunda ordem. E no final também vou fazer dois exemplos com terceira e quarta ordem. Vocês vão ver, na verdade, que a forma de fazer uma de terceira ou de quarta ordem é o áudio. Quem é que está tentando falar? Alô? Estou ouvindo um áudio aí abrindo aí. Quer dizer, fiz um barulho, mas não ouvi. Entrou na reunião. Gustavo. Bom dia, Gustavo. Então vamos lá, tá bom? Então olha só. Nós vamos fazer o nosso foco é nas EDOs de segunda ordem, mas vamos fazer também dois exemplos de EDO com terceira e quarta ordem. Mas a ideia, você vai ver que é o seguinte, se você entendeu a de segunda ordem, a de terceira ordem é apenas uma extensão natural. Pessoal, alguém está com o áudio ligado aí, por favor, desliga aí agora. Fernanda, bom dia. Ok? Então, olha só, pessoal, a gente entende por uma EDO de segunda ordem uma EDO desse jeito aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma função de x a 2 vezes a derivada segunda aqui da y, né? Mais uma outra funçãozinha aqui, a1 de x vezes a primeira derivada da y, certo? Mais uma outra funçãozinha que eu chamei a0 de x vezes a própria y. Tudo isso igual a f de x, tá? Essa daqui eu chamei de equação 1. Essa daqui, pessoal, é a forma geral de uma EDO de segunda ordem. Bom, é linear, é porque lembra que a gente falou na sala? É linear por quê? Porque A2, A1 e A0 são funções só de x. Se essas três funções são funções só de x, então a EDO é chamada de linear. Bom, o que a gente vai exigir aqui, pessoal? Que A2, A1, A0 e a função f, todas elas sejam funções contínuas, tá? Num certo intervalo da reta que eu chamei de i, tá? E esse A2 aqui não pode ser nulo, obviamente, por quê? Porque se o A2 for nulo, então a EDO não é de segunda ordem, certo? Né? Então, para a EDO ser de segunda ordem, o A2 não pode ser nulo. Ok? Então, essa aí é a cara geral de uma EDO de segunda ordem. Aqui foi. Isso.
que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos agora pegar aquela equação 1, que eu chamei de equação 1, e vamos fazer o A2, o A1 e o A0 como funções constantes, tá bom? É o tipo de EDO que nós vamos trabalhar. É quando aquela equação lá, naquela equação, os coeficientes aqui, ó, são funções constantes, tá bom? Então, quando A2, A1 e A0 são funções constantes, a gente tem o que a gente chama de uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá? Coeficientes constantes. É a mesma equação, só que ao invés de ter funções de x, ou A0, A1 e o A2, eu tenho constantes. Tá? Então, aquela mesma equação se transforma nessa equação que eu estou chamando de equação 2, tá vendo? Então, no lugar do A2 eu tenho um Azinho é uma constante. Tá? No lugar do A1 eu tenho um Bzinho, que é uma constante. No lugar do A0 eu tenho um Czinho, que é uma constante. E essa daqui, ó, essa equação aqui é o tipo de equação que nós vamos estudar até o final do curso, né? Até o final do curso, aqui, um mês e pouco aí. Bom, então, de novo, ó, essa equação aqui, ó, Azinho é uma constante vezes a segunda derivada, mais um Bzinho constante vezes a primeira derivada, mais um Czinho y, tudo isso igual a uma função f de x, tá? Lembrando que f de x a gente exigiu, né, que ela seja contínua, tá bom? De novo, o Azinho não pode ser nulo, obviamente, né, porque senão a gente não tem, senão a EDO não é de primeira ordem, ok? Aí, pessoal, esse slide parece que está travando. Agora foi. Olha só, o que nós vamos fazer? Então, a equação que nós vamos trabalhar é essa daqui, né? A mesma que eu acabei de mostrar. Nós vamos estudar esse tipo de equação, pessoal, em dois casos. Dois casos, tá? O primeiro caso nós vamos fazer hoje. Vocês vão ver que o primeiro caso é muito tranquilinho de fazer. Os outros dá mais trabalho, né? Mas o primeiro caso é muito fácil de fazer. E um detalhe importante, pessoal. Esse primeiro caso é mais fácil, e quando nós formos fazer o segundo caso, a partir da próxima aula, é o Ariovaldo, né? O Ariovaldo no sábado de manhã já vai começar a fazer o segundo caso, o caso 2, o segundo caso, tá? Então, vocês vão ver que quando nós formos fazer o segundo caso, a gente também precisa fazer o primeiro caso. Então, o primeiro caso é muito importante, tá? Apesar de ser fácil, mais simples, ele é muito importante. Nós vamos fazer alguns exemplos hoje, mas todo mundo que for fazer os próximos casos vai ter que fazer esse aí também. E como eu falei, né, essa primeira parte faz parte da solução geral do caso geral, que é o segundo caso. Bom, então o caso 1, o caso 1 está embutido no caso 2. Então esse caso 1 é importante, né? Porque ele vai ser usado tanto hoje quanto nas próximas aulas. Okay? Muito bem, então nós vamos usar dois casos. Ó. Quando a função f de x é igual a zero, né? Essa foi f de x aqui, ó. Nesse caso, quando a função f de x é igual a zero, a gente diz que a EDO é homogênea. Um detalhe, viu, pessoal, importante. Esse termo homogêneo aqui a gente já usou nas EDOs de primeira ordem, né? Só que aqui, no contexto das EDOs de segunda, terceira, quarta ordem, a palavra homogênea aí se refere a uma coisa bem diferente daquela lá, tá? Então, a gente não usa a mesma palavra, não tem problema, por quê? Porque quando eu estou no caso de primeira ordem, quando eu falo de uma EDO homogênea, todo mundo sabe qual é o tipo, certo? No caso de segunda ordem ou maior, a função, a EDO ser homogênea, tem propriedades diferentes, né? Mas como a gente faz bastante exercício dos dois casos, você vai acabar, não tem confusão, tá? Todo mundo usa essa palavra, toda a literatura usa a mesma palavra para se referir às EDOs homogêneas, tá? E quando a função f não for igual a zero, que a gente vai ver só a partir da próxima aula, então a EDO é dita não homogênea. Ok? Bom? Então vai ficar assim, ó. Olha só. Aqui, ó. Nós vamos então fazer hoje o primeiro caso, tá? Quando a f é igual a zero. Bem, quando a f é igual a zero, vou voltar aqui, tá? Um pouquinho, ó. A EDO era essa daqui, certo? Olha só, essa é a minha EDO. Tá? E eu vou estudar o caso quando a f é igual a zero. Okay? Portanto, quando a f é igual a zero, eu tenho o que eu chamei de terceira equação aqui, ó, equação 3. Tá? Então, a equação 3, quem que é? É o azinho vezes a segunda derivada da y, mais um bzinho vezes a primeira derivada da y, mais um czinho vezes a y, tudo isso igual a zero. Tá? Essa daqui é chamada de equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, com coeficientes constantes. Tá? Então, coeficientes constantes, obviamente, se refere ao ABC, certo?
Homogênea por quê? Porque o lado direito aqui, ó, é zero. Ok? De segunda ordem, por quê? Porque o maior termo, a maior derivada que acontece, que aparece na equação, é a segunda derivada. Ok? Então, ela é uma EDO linear, homogênea, de segunda ordem, com coeficientes constantes. Bom, e naturalmente o azinho é diferente de zero. Ok? Olha só, para resolver essa equação aí, pessoal, nós vamos propor uma solução do tipo y igual a exponencial de lambda x. Por que isso, pessoal? Olha só, vou voltar de novo, tá? Ó, olha só, eu estou falando de uma equação que diz o seguinte, ó. O A, B, C são constantes. Então, eu tenho um múltiplo da segunda derivada mais um múltiplo da primeira derivada mais um múltiplo da própria função, somando tudo isso dá zero. Olha só, então eu estou atrás de uma função y, né, que é a solução da equação, de tal modo que essa y tem uma propriedade. Quando eu pego um múltiplo dela mesma, mais um múltiplo da primeira derivada dela, mais um múltiplo da segunda derivada dela, somo tudo, dá tudo zero, dá igual a zero. Okay? Olha só, bem, qual é a função que tem a seguinte propriedade? Quando eu derivo a função, eu obtenho um múltiplo dela mesma. Então, nota que a função que você conhece, que nós conhecemos, que tem essa propriedade, é essa função aqui, né? Ó, não é? A exponencial de lambda x, lambda que é um número real qualquer, tá? A exponencial de lambda x tem essa propriedade. Nota que quando eu derivo a exponencial de lambda x, eu obtenho um múltiplo da própria exponencial, certo? Então é por isso que a gente está propondo essa solução, tá? Ela não, né, não veio do nada. Ela veio dessa ideia aí, tá? Então, ó, olha só. Se y é igual a lambda x, a exponencial de lambda x, então você já sabe, y' é quem que é? É lambda vezes a exponencial de lambda x, né? Certo? Usando a regra da cadeia, né? A derivada da exponencial é ela própria vezes a derivada do expoente, né? Que é o lambda, tá? Depois deriva de novo, então vai dar lambda ao quadrado vezes a exponencial de lambda x, tá? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar y, y', y duas linhas e vamos substituir na equação 3, aquela equação que a gente acabou de mostrar, tá bom? Então vai ficar assim, ó. A vezes a segunda derivada, mais B vezes a primeira derivada, mais C vezes Y, quem que é? É A vezes a lambda ao quadrado vezes a exponencial de lambda x. Olha só, isso daqui é a derivada segunda, né? O Y duas linhas, tá? Mais B vezes a primeira derivada é lambda vezes a exponencial de lambda x aqui, certo? Tudo isso mais C vezes Y, y é a exponencial de lambda x, ok? Então eu tenho esse termo aqui, ó, né? A exponencial está em todos os termos, eu vou colocar em evidência, tá? Colocando a exponencial em evidência, eu fico assim, ó, a exponencial de lambda x é igual, que multiplica o Azinho vezes lambda ao quadrado, mais B lambda mais C, tudo isso, esse produto é igual a zero. Não é? Você já sabe, aprendeu que quando você tem um produto de dois fatores que dá zero, ou um é zero ou o outro é zero, certo? Ou os dois. Agora, você também aprendeu que a exponencial de lambda x nunca é zero, né? Não existe um lambda ou um x que faça com que a exponencial de lambda x seja zero. Ok? Então, a exponencial de lambda x nunca é zero, ela é diferente de zero. Então, se esse fator não é zero, quem tem que ser zero é esse fator aqui, ó, certo? Ou seja, Azinho, lambda ao quadrado, mais Bzinho, lambda mais C, tem que ser igual a zero. Bom dia, Ana Carolina, que entrou agora. Certo? Tá acompanhando? Tá? Ó, para quem entrou depois, deixa eu falar de novo, pessoal. Eu estou usando o slide em tela cheia para poder mostrar para vocês o laser aqui. Eu acho que é bom para mim, eu acho que é bom para vocês, né? Porque eu consigo destacar bem aquilo que eu estou fazendo, tá? Mas eu consigo ver a mensagem de vocês aqui em cima, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu estou vendo. Se eu não responder, é porque eu não vi, aí você pode abrir o áudio e falar, tá? Bom? Que eu paro e respondo. Ok? Tudo bem? Então, olha só, o produto dos valores dá zero, esse não pode ser zero, então esse tem que ser zero. Ok? É o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, então eu tenho a seguinte equação, ó. Essa equação aqui, nota que isso daqui, pessoal, é um polinômio de grau 2 na variável lambda, né? O A, o B e C são constantes dadas da equação, tá? O lambda é a variável aí. Então eu tenho uma equação de segundo grau aqui, ó.
Essa equação é chamada de equação característica. Essa equaçãozinha aqui, tá? E você sabe, né, usando o Bhaskara aí, que as raízes dessa equação, então, quem que é? Lambda 1 é igual a menos b menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a, né? E o lambda 2 é menos b mais a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Essas aí são... Vitor, bom dia, ô Vitor. São as raízes, ok? Ou seja, o que, que nós temos então, pessoal? Nós temos o seguinte, ó. A gente sabe que, dado uma equação desse jeito, isso aqui é um polinômio de grau 2 na variável lambda. Detalhe, o A, o B e o C são valores dados na equação, tá? E quando você tem uma equação, você tem o A, o B e o C. Volta o slide, por favor. Aqui. O que você quer? O que você queria ver aí? Não consegui ver o nome, acho que foi Gabriel. Outra coisa, deixa eu falar outra coisa, pessoal. Esse slide aqui, quando eu acabar de fazer essa aula aqui, eu vou colocar esse slide lá no Moodle, tá? E essa aula está sendo gravada, ela fica gravada aqui no Webex. Ok? Isso é ótimo, por quê? Porque, de repente, se você não tem tempo para assistir nesse momento, você pode assistir depois. E, além disso, eu vou pegar esse mesmo aqui, sem mudança, vou pegar esse mesmo slide e vou colocar lá na sequência de aulas lá no Moodle, tá? Então, fica tranquilo que isso aqui vai ficar lá. Ok? Não fica desesperado achando que acabou aqui, acabou tudo. Não, isso aqui vai para lá para o Moodle, o mesmo slide vai lá. E também vai ter a aula gravada no Webex, tá? É importante aqui, porque aqui você está ouvindo a explicação, obviamente que isso é importante, né? Então, voltando, ó, eu tenho um polinômio de grau 2 na variável lambda, e você sabe, quando você tem um polinômio de grau 2, você tem três possibilidades, certo? Tem três possibilidades. A primeira possibilidade é quando o b quadrado menos 4ac é positivo, né? Então, você lembra que quando o b quadrado menos 4ac é positivo, você tem duas raízes reais e distintas. Lembra disso? Quando o delta, que é b quadrado menos 4ac, é positivo, você tem duas raízes reais e distintas. Então, eu tenho lambda 1 diferente de lambda 2. Nesse caso, nós temos uma solução geral da EDO3 que é dada pela combinação linear, olha só, combinação linear de duas soluções linearmente independentes. Vocês já viram esse negócio de dependência linear lá em GA, que é o conceito é o mesmo, tá? Ou seja, ó, quem é a solução, então, pessoal, da equação 3? Presta atenção nisso. Quem é a solução da equação 3 quando o lambda 1, as raízes da equação característica, que é lambda 1 e lambda 2, são diferentes. Então, a gente tem essa solução aqui, ó, essa aqui é a solução geral. Ó. Então, a solução geral da EDO vai ser o azão, um azão vezes a exponencial de lambda 1x, ó, lambda 1 é a primeira raiz, tá? Mais um bezão vezes a exponencial de lambda 2x, tá? O azão e bezão são constantes quaisquer. Você lembra que lá na EDO de primeira ordem, você tinha uma constante, né? Indeterminada, né? Por quê? Porque era de primeira ordem. Aqui a constante, a EDO é de segunda ordem, então nós temos duas constantes indeterminadas. Bom, então ó, essa daqui, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Essa formulazinha aqui, nós vamos ver três fórmulas, né, para cada tipo de raiz. Essas fórmulas aqui a gente coloca no formulário na prova, tá? O formulário não tem tudo, não tem como ter tudo, mas essas aqui tem. Tá bom? Então, ó, de novo, quando as raízes são reais distintas, a solução gerada da EDO é essa daqui, ó, vai ser um certo azão vezes a exponencial da primeira raiz vezes x, mais um bezão, vezes a exponencial da segunda raiz vezes x. Tá? De novo, fica tranquilo que isso aqui eu vou disponibilizar para vocês o material, tá? Não precisa querer tentar memorizar tudo agora, não. Tranquilo. E também, assim, eu não sei, pode ter gente que está tentando copiar, não precisa copiar, pessoal. Eu vou disponibilizar para vocês. Hoje ainda eu coloco lá, tá? Tranquilo. Olha só, pessoal, e quando o b quadrado menos 4ac é igual a zero? Então, você sabe que quando isso acontece, você tem duas raízes iguais, né? Reais e iguais. Então, o lambda 1 é igual ao lambda 2, tá? Que eu chamei de lambda. Então, nesse caso, como é que fica? Eu vou ter duas soluções linearmente
linearmente independentes também, tá? E aí a solução nesse caso vai ser assim, presta atenção nesse caso aqui, pessoal, ó, quando as duas raízes são iguais, tá? Então você tem um azão vezes a exponencial de lambda x mais bzão x, tá vendo que tem um x aqui, ó, tem um x aqui, tá? Bzão x exponencial de lambda x, o a e b são constantes quaisquer. Presta atenção nisso. Por que esse x aqui? Porque as duas soluções têm que ser linearmente independentes. Tá? Então, se eu colocasse apenas azão exponencial mais bzão vezes exponencial, elas seriam múltiplas uma da outra. Né? Então, elas seriam linearmente dependentes. Então, dá para provar que se azão exponencial de lambda x é a solução, então bzão x exponencial de lambda x também é. Ok? E o azão e o bzão são constantes. Tá? Então, de novo, essa fórmula aqui também a gente coloca na prova. Tá? A terceira opção, pessoal, é quando o b quadrado menos 4ac é negativo. Nesse caso, você sabe, você tem duas raízes complexas conjugadas. Duas raízes complexas conjugadas. Ou seja, ó, eu chamei então lambda 1 de alfa mais beta i e lambda 2 de alfa menos beta i. Tá? Lembrando que nesse caso o alfa e o beta são números reais, alfa e beta são números reais, e o i é o que a gente chama de unidade imaginária, tá? Então, o i ao quadrado, o i é a raiz quadrada de menos 1. E neste caso, a gente tem a terceira fórmula, né? Tá aqui, ó. Então, quem é a solução geral para esses casos quando as raízes são complexas? Então, vai ser a exponencial de alfa x. Olha o alfa aqui. Esse alfa aqui, ó, é o mesmo alfa daqui, tá? Que multiplica o azão cosseno de beta x. O beta é o mesmo beta daqui. Mais o bzão vezes o seno de beta x. Azão e bzão são constantes do mesmo jeito. Tá bom? E o alfa e o beta veio das raízes, veio das raízes, tá? O alfa e o beta vieram das raízes. De novo, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Essa fórmula e essa fórmula a gente coloca num formulário na prova. Ok? Certo? Então, o que vamos fazer agora? Nós vamos fazer um exemplo de cada, tá? Mas antes de fazer um exemplo, pessoal, Professor, pode falar. de uma coisa. Na primeira Pode falar. equação, quando a, o delta é maior que zero, que eles são diferentes, não tem esse x multiplicando o b. Por que na segunda tem? Então, aqui quem falou? Lucas. Ô, Lucas, é o seguinte, acontece que é o seguinte, vocês viram combinação linear lá em GA, não viram? Sobre dependência linear, aquela coisa. Para a solução ser uma solução que a gente chama de geral, é a solução mais geral que tem, as duas soluções precisam ser linearmente independentes. Independentes. Ou seja, quando o lambda 1 é diferente do lambda 2, você está vendo a tela aí, né, da primeira? Tá vendo? Sim, sim, tô. Então, ó, tá vendo que eu estou apontando o laser aqui no lambda 1 e lambda 2? Ó, um detalhe, quando o lambda 1 é diferente do lambda 2, essa solução aqui, ó, ela é linearmente independente dessa. Okay? Ou seja, uma não é múltiplo da outra. São duas soluções separadas, diferentes. Nesse caso aqui, ó, mudei o slide. Nesse caso aqui, o lambda é o mesmo, certo? Porque nós estamos supondo que as duas raízes são iguais. Então, nota que nesse caso, Lucas, o lambda aqui é o mesmo daqui, certo? Portanto, se tivesse só um a vezes a exponencial e um b vezes a outra exponencial, as duas soluções seriam linearmente dependentes, ou seja, uma solução seria múltiplo da outra. Como o a e o b são constantes quaisquer, somar duas soluções que são múltiplas da outra, na verdade você não tem duas, você teria uma só. Porque o a e o b são números quaisquer. Percebe? Então, para a gente poder ter duas soluções linearmente independentes, quem que a gente pega? A gente pega a primeira e multiplica por x. Quando eu multiplico essa primeira solução por x, essa segunda também é uma solução e é linearmente independente da próxima. Ou seja, essas duas soluções não são mais múltiplos uma da outra. Okay? Essa é a explicação. Então, uma coisa importante que o Lucas perguntou, é importante frisar. Quando as raízes são distintas, reais e distintas, eu não multiplico nada por x.
Mas quando as raízes são iguais, eu tenho que multiplicar a segunda solução por x. Por quê? Porque eu preciso de duas soluções linearmente independentes. Ok? Porque senão, se eu pego duas soluções que são linearmente independentes, na verdade eu não tenho duas, eu tenho uma só. Por quê? Porque as constantes são indeterminadas, são quaisquer. Percebe? Então, você necessariamente você tem que multiplicar uma delas por x. Um detalhe, né? Eu multipliquei a segunda, mas isso aqui, essa ordem aqui, obviamente, não faz. Bom, você está na primeira ou na segunda. Então, uma delas tem o x e a outra não. E isso tem a ver com a dependência linear aí. E vocês já viram em GA. Bom, tudo bem, Lucas? Você entendeu aí? Entendi, professor. Obrigado. De nada. Ó, então, o que nós vamos fazer agora, pessoal, é fazer um exemplo de cada, tá bom? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, depois eu volto lá na fórmula. Lá. Olha só, eu quero resolver essa EDO aqui, ó. Bom, eu quero resolver a seguinte EDO. A segunda derivada da y mais 6 vezes a primeira derivada mais 5 vezes a y igual a zero. Ok? Olha só, pessoal. Presta atenção nisso. Para montar a equação característica, pessoal, é muito simples. Porque lembra que ó, o azão é o cara que o azinho, né? O azinho é o cara que multiplica a segunda derivada. O bzinho multiplica a primeira e o czinho multiplica o termo sem derivar. Então, ó, quem é a equação característica? Vai ser 1 lambda, porque 1 lambda ao quadrado, por que 1? Porque é o coeficiente da segunda derivada, né? Ok? Tudo isso mais 6 vezes a primeira derivada, o 6 aqui é o bzinho, certo? Então vai ficar 6 vezes o lambda, certo? Mais 5 vezes y, o 5 é o czinho, percebe? Então, ó, os coeficientes são 1, 6 e 5. Ou seja, eu tenho a seguinte equação característica, ó, os mesmos coeficientes, tá? Lambda ao quadrado mais 6 lambda mais 5. Todo mundo entendeu isso, né? Ou seja, para você montar a equação característica, você pega na ordem que apareceram os termos lá, tá? Então, o coeficiente da segunda derivada vai ser o coeficiente do lambda ao quadrado. O coeficiente da primeira derivada é o coeficiente do lambda. E o coeficiente do y é o termo independente da equação característica. Tá? Então, eu fico com a seguinte equação, ó, lambda ao quadrado mais 6 lambda mais 5. Tá? Se você fatorar isso aqui, ou usa Bhaskara, né? Usa Bhaskara para achar as raízes. Você vai descobrir que as raízes dessa equação são menos 1 e menos 5. Usando Bhaskara, tá, pessoal? A gente aqui colocou fatorado, mas é Bhaskara, tá? Usa Bhaskara aí, porque a fatoração pode não ser muito imediata, né? Às vezes é e às vezes não. De uma forma ou de outra, você sabe resolver a equação de segundo grau, né? Obviamente, usa Bhaskara, tá? Usando Bhaskara, você vai concluir que as raízes dessa equação, que é a equação característica, é menos 1 e menos 5. Presta atenção nisso, menos 1 e menos 5, duas raízes reais e distintas, certo? Então, ó, antes de comentar a solução, eu vou voltar lá atrás, tá? Ó. Olha só, presta atenção aí, aquilo que o Lucas acabou de perguntar, ó. Duas raízes distintas. Então, quem vai ser a solução geral? Azão e bezão são constantes quaisquer, tá? Então, vai ser azão vezes a exponencial de lambda 1. Bem, o meu lambda 1 nesse caso é o menos 1, certo? Mais um bezão vezes a exponencial de lambda 2x. Nesse caso, o meu lambda 2 vai ser menos 5. Ou seja, né, de tal modo que quem é a solução geral? Então, olha só a solução geral, usando a primeira fórmula. É um azão vezes a exponencial de menos 1x, menos 1 é o lambda 1, mais um bezão vezes a exponencial de menos 5x. O menos 5 é a segunda raiz. Professor, Oi. mas como você determinou quem é o lambda 1 e o lambda 2? Então, é isso que eu ia comentar. O lambda 1 e o lambda 2, o pessoal, aqui tanto faz. Você, em geral, a gente pega do menor para o maior, mas e tanto faz. Aqui, porque nota que eu estou somando duas soluções, né? Então, obviamente, que se eu pegar esse cara e trocar a posição deles aqui, não muda nada. Certo, Lucas? Obrigado, professor. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, a ordem que você coloca o lambda 1 e o lambda 2 é indiferente. Tá? E eu costumo colocar assim, do menor para o maior, mas isso não muda nada. Tá bom? Se você colocar aqui invertido, aqui eu colocar menos 5 e aqui menos 1, não muda nada. Por que não muda nada, pessoal? Porque o A e o B são constantes indeterminadas. Percebe? Então, colocar o menos 1 para o menos 5 aqui na solução, no final, isso não tem a menor diferença, não faz a menor diferença.
Certo? Então, basicamente é isso. Ó, voltando aqui, ó, você pega a equação do jeito que ela foi dada, olha os coeficientes, né, da segunda derivada, da primeira e do termo sem derivada, e monta a equação característica com os mesmos coeficientes. Percebeu, né? Ó, 1, 6, 5. Ok? Só não inverter essa ordem, que dá tranquilo. Feito isso, pessoal, o que você faz? Usa a Bhaskara e acha as raízes da equação de segundo grau. Okay? Nesse caso, a raiz é menos 1 e menos 5, então eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, eu estou no primeiro caso. Okay? No primeiro caso, diz que, que a solução geral vai ser uma constante indeterminada vezes a exponencial da primeira raiz, vezes x, mais um bzão, vezes a exponencial da segunda raiz, vezes x, que no caso é menos 1 e menos 5. E, de novo, como o Lucas perguntou aí, a ordem que você coloca esse menos 1 e esse menos 5 não faz nenhuma diferença. Tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplo. Olha só, agora eu tenho a seguinte equação, pessoal. A segunda derivada, menos duas vezes a primeira derivada, mais a própria y é igual a zero. Então, ó, uma equação, né, de segundo grau linear, com coeficientes constantes, no caso 1 menos 2 de 1, certo? E homogênea, porque aqui é zero. Eu dei uma condição inicial, né, o que a gente chama de PVI. PVI é o problema de valor inicial. Tá? Então, ó, lembra que lá na EDO de primeira ordem, a gente também dava problema de valor inicial, inclusive na atividade tinha, né? Então, da mesma forma que tem. Só que lá é uma condição só, por quê? Porque lá só tem uma constante, né? Na de primeira ordem só tem uma constante. Na de segunda ordem, eu tenho duas constantes. Então, eu tenho que dar duas condições. Tá bom? Vamos supor que y seja a posição de uma partícula no plano. Então, se você lembra, ó, se y é a posição da partícula no plano, essa condição primeira aqui está dizendo o quê? Está dizendo a posição inicial. Tá? No instante zero, ela parte do ponto 2. Tá? No instante zero. E se isso daqui é a posição inicial, y' quem que é? A velocidade inicial. Certo? Então, essa condição inicial está dando duas coisas. Ela está dando a posição inicial e a velocidade inicial da partícula. Né? Supondo que o y, né, seja a posição de uma partícula. Né? Isso aí é uma aplicação, tem várias outras. Bom? Então, a mesma coisa, os coeficientes da equação característica não vai ser 1 menos 2 e 1. Então, eu tenho lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1. Okay? Bem, se você fatorar isso aqui ou usar Bhaskara, você vai descobrir que isso é igual a lambda menos 1 ao quadrado. Certo? Tudo isso igual a zero. Ou seja, então, nesse caso, eu tenho duas raízes reais iguais, né? As duas raízes são iguais a 1. Então, lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a 1. Ok? Então, eu tenho duas raízes reais iguais. Então, lembra que nesse caso, que nem a pergunta do Lucas, nesse caso, eu vou colocar um azão vezes a exponencial de 1x, o segundo eu multiplico por x. Presta atenção, tá? Aqui você é obrigado a multiplicar a segunda solução, você tem que multiplicar por x, por quê? Porque, de novo, senão você vai ter duas soluções linearmente dependentes, e se eu tiver duas soluções linearmente dependentes, na verdade eu não tenho duas, eu só tenho uma. Né? Por quê? Porque o azão e o bezão, pessoal, são constantes indeterminadas. Então, pegar azão vezes a exponencial mais bezão vezes a exponencial seria a mesma coisa que colocar exponencial vezes azão mais bezão. Mas azão mais bezão são quaisquer, então azão mais bezão é uma constante só também. Né? Eu posso trocar azão mais bezão por C, por exemplo. E aí eu teria uma solução só. Ok? Então, ó, de novo, ó, vou voltar lá de novo, tá? Ó, um pouco de paciência que eu estou voltando, porque são os primeiros exemplos. Ó, então, segunda solução aqui, ó, segundo caso. Soluções iguais, né? Raízes iguais. Então, eu tenho isso daqui, azão exponencial de lambda x mais bx exponencial de lambda x. Então, esse é o meu caso, certo? Então, essa daqui é a solução geral da EDO, certo? Se eu não tivesse dado condição inicial, eu teria terminado aí, como terminou o anterior. Só que eu dei uma condição inicial agora, certo? Então, presta atenção aqui na sacada. Ó. A primeira condição inicial diz que y de 0 é igual a 2. Então, você vai fazer aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai fazer x igual a 0 e y igual a 2, né? Presta atenção, se x é igual a 0, pessoal, então esse termo aqui da exponencial de 0 é 1. Então, isso aqui vai dar A. Aqui tem x aqui, ó, então 0 aqui, você percebe?
Então, se eu usar a primeira condição aqui nessa equação, eu já descubro logo de cara que A é igual a 2. Certo? Isso vai fazer y igual a 2 e x igual a 0. X igual a 0, ele zera esse termo aqui, ó. Né? E aqui vai dar A vezes a exponencial de 0, que é 1. Então, dá A igual a 2. Então, você já sabe quem é o A. E para usar a segunda condição, o que você faz, pessoal? Para usar a segunda condição, está todo mundo vendo que a segunda condição tem y'? Então, y' é a primeira derivada. Então, o que eu faço? Eu pego a y que eu calculei e derivo ela. Aqui, eu estou derivando aqui à direita, tá vendo? Ó, aqui, ó. Você deriva a solução geral que você achou. Deriva uma vez. Então, quem é y'? Então, a derivada de a exponencial de x é a exponencial de x, né? Aqui é a derivada do produto. Então, ó, deriva a primeira da b, copia a segunda, da b exponencial. Mais copia a primeira, que é bx, e deriva a segunda. Então, dá bx exponencial. Essa daqui, de novo, é a derivada da y. E por que isso, pessoal? Porque eu quero usar a segunda condição inicial que foi dada aqui, ó. Percebe? Certo? Então, na segunda condição aqui, essa segunda condição eu vou usar na derivada da y, como diz, né? A condição diz y' de 0. Então, eu vou usar a condição na derivada. Ou seja, eu pego a y que eu calculei, derivo uma vez e uso a segunda condição, tá bom? E aí você vai usar aqui, né, como eu destaquei aqui, ó, y de 0 é igual a 3, é a condição dada. Então, você vai ficar o seguinte, ó, y' é 3, né, o x é 0. Então, aqui vai ficar a, mas o a é 2, né, eu já calculei o a. Mais b vezes a exponencial de 0, que é 1. Então, aqui fica b. Então, aqui vai ficar 2 mais b. E aqui zera de novo, porque o x é 0, né? Então, vai ficar aqui 3 é igual a 2 mais b. Né? 3 é igual a 2 mais b, portanto, b é igual a 1. Certo? Okay? Ou seja, quem é a solução, então, chamada particular? É essa solução aqui, com a igual a 2 e b igual a 1. Okay? Então, essa daqui é a solução. Ó. A solução é y de x é igual a 2 vezes a exponencial de x, mais 1x, que é o b, né? Vezes a exponencial de x. Essa daqui é a solução. Okay? Então, o que eu quero que fique disso aqui? Pessoal, de novo, eu vou disponibilizar esse slide. Eu vou disponibilizar esse slide lá no Moodle. Também essa aula fica gravada aqui no Webex, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Como é que eu faço? Como é que eu trabalho com o para EDO de segunda ordem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então, como é que você faz? Esquece inicialmente, você esquece a condição inicial, resolve do jeito que a gente está ensinando. Depois que você tiver a solução geral, o que você faz? Você deriva essa solução geral uma vez. Do jeito que você calculou, você deriva ela uma vez. E aí, na y que você calculou, você usa a primeira condição. E na y' que você calculou, você usa a segunda condição. Né? A condição é sempre assim, tá? Y de x0 é igual a y0, y' de x0 é igual a y0. Tá? Do jeito que a gente fez em sala. Bom, a gente quer fazer mais uma também eu quero um exemplo de cada, né? Então, eu tenho a segunda equação, ó. E a segunda derivada mais a primeira derivada mais y, tudo isso igual a 0. Tá? Ou seja, então, ó, os coeficientes são 1, 1, 1. Então, eu tenho lambda ao quadrado mais lambda mais 1 igual a 0. Tá? Se você usar a Bhaskara aqui, você vai descobrir que as raízes aí são complexas. Tá? O delta aí, menos 3, né? Aqui, ó. Certo? É menos 1, mais ou menos, a raiz de 1 menos 4 sobre 2. Ou seja, eu tenho menos 1, mais ou menos, raiz de menos 3, né? Ok? Só um minutinho. Vou colocar o carregador aqui. Certo? Ok? Então, ó, quem são as raízes, pessoal? Menos meio, mais ou menos, a raiz de 3 sobre 2 vezes i. Então, ó, a primeira raiz é menos meio mais a raiz de 3 sobre 2i, e a outra é menos meio menos a raiz de 3 sobre 2i. Nota que, nesse caso, o alfa é menos meio e o beta é raiz de 3 sobre 2. Vou voltar lá, tá? Um pouquinho só, a gente já volta de novo no exercício. Olha só. Olha aqui, ó. As raízes complexas são alfa mais beta i, alfa menos beta i. Então, naquele caso lá do nosso exemplo,
Naquele caso lá, o alfa é menos meio, certo? Então aqui vai ficar alfa, aqui vai ficar menos meio, certo? Menos meio vezes x é menos x sobre 2. E o beta, quem é o beta? O beta, no nosso caso, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, aqui vai ficar o cosseno de raiz de 3 sobre 2x e aqui sendo a mesma coisa, raiz de 3 sobre 2x. Ok? Voltando lá. Olha só, então, ó, de novo, o beta é menos meio, então vai ficar a exponencial de menos x sobre 2, né? Aqui é o menos meio vezes x, que é o alfa. Tudo isso mais um azão vezes o cosseno de beta x. Quem é o beta? É a raiz de 3 sobre 2. Mais um bzão vezes o seno de beta x. O beta é a raiz de 3 sobre 2x. Presta atenção, aqui, pessoal, tem mais ou menos, mas aqui não tem mais ou menos, aqui é mais. Certo? Aqui é mais. Bom, eu já vi muito aluno trocar o sinal por causa do menos aqui. Aqui não importa o menos. Aqui sempre vai ser mais ou menos, né? Porque é uma. Você está usando Bhaskara, né? Aqui vai ser sempre mais. Ok? Então, o alfa é menos meio, beta é raiz de 3 sobre 2. Essa daqui, então, é a solução geral. Certo? Se você tivesse uma condição inicial para esse problema, você faria a mesma coisa. Pega a y que você calculou, deriva uma vez, certo? Deriva uma vez e aplica a condição inicial que for dada. Pode perguntar. Quem quer perguntar aí alguma coisa? Tranquilo? Falando, Thomas. Fala, Thomas. Thomas ia falar alguma coisa? Não, né? Pessoal, ó, me dá 2 segundinhos que eu vou sair um pouquinho aqui, porque eu quero ver quantos alunos estão na sala e já entro de volta, tá? Eu quero só ver como é que tá aqui o... Deixa eu ver aqui, participantes. 40, né? Mas tem gente entrando e saindo o tempo inteiro, né? Então, tá vindo bastante gente, isso é importante. Tá? Então, eu vou voltar lá. Tenho mais 2 exemplos para fazer com vocês. Ok? Então, de novo, né? Lembra que esse slide vai ficar disponível para vocês. Pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um exemplo com uma EDO de terceira ordem. Olha só, o que muda no de terceira ordem? Basicamente, não muda nada. Né? C, obviamente que, ó, eu quero resolver essa ideia aqui, ó. Y 3 linhas, menos 2 vezes Y 2 linhas, mais Y' igual a zero. Então, eu tenho a terceira derivada, segunda e a primeira derivada. O Y sem derivada não tem, né? Olha só, ela é uma EDO linear, com coeficientes constantes, de terceira ordem, agora. E homogênea, né? Porque aqui é a zero, ó. Então, ó, eu vou montar a equação característica do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ok? Então, agora eu vou ter, obviamente, um polinômio de ordem 3, né? Obviamente, né? Você vai ter um polinômio de ordem 3 agora. Bom? Então, ó, vai ficar assim, ó. 1 lambda ao cubo, menos 2 lambda ao quadrado, mais 1 lambda, mais zero, né? Porque como eu não tenho o termo y, o termo independente é zero. Ok? Então, ó, de novo, é só prestar atenção, pessoal, que a terceira derivada gera o termo cúbico, né? A segunda derivada gera o termo quadrático. A primeira derivada gera o termo linear. E se tivesse o y sozinho, geraria a constante, né? O termo independente. Ok? Então, eu tenho o seguinte polinômio para resolver. Ó. Lambda ao cubo, menos 2 vezes lambda ao quadrado, mais lambda igual a zero. Percebe? Como que você resolve essa equação, pessoal? Como não tem lambda em todos os termos? Coloca o lambda em evidência. Colocando o lambda em evidência, você cai numa equação quadrática. Certo? Na quadrática, você usa o Bhaskara que você conhece. Bom, nesse caso, colocando o lambda em evidência, está o lambda aqui. Ó. O que sobra lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1. Tirando o lambda aí, né? Colocando em evidência. Esse lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 é igual ao lambda menos 1 ao quadrado.
Ok? Ou seja, ó, eu tenho três raízes. Tenho três raízes. A primeira raiz é lambda igual a zero. Né? É o que eu escrevi aqui. Ó. Nota que lambda igual a zero é uma raiz simples. Simples que eu falo é uma raiz só. Só uma raiz, né? E lambda igual a 1, eu tenho duas raízes. Percebem? O lambda igual a 1, eu tenho duas raízes. Então, ó, o termo que eu tenho só um cara, sem duplicidade, eu monto, vou fazer do jeito que eu fiz na primeira. Uma constante qualquer vezes lambda elevado a, vezes o exponencial elevado a lambda x. Agora, nota que nesse caso, como o lambda é zero, vai ficar um azão vezes lambda, vezes, vai ficar um azão vezes a exponencial de zero. Mas a exponencial de zero é 1. Certo? Então, o primeiro termo da solução, quem que é? É azão sozinho. Por que azão sozinho? De novo, pessoal. Isso aqui, esse azão aqui, ó, é o A elevado, é o A vezes a exponencial de lambda x, só que o lambda é zero. Certo? Então, esse primeiro termo aqui, ó, veio dessa raiz aqui. Tá acompanhando? Ok? Então, de novo, ó, azão vezes a exponencial de zero, que é a primeira raiz, a exponencial de zero é 1. Então, vai ficar a azão vezes a exponencial de zero da A. Por isso que aqui só tem um Azinho. Um azão, né? Ok? Então, para a primeira raiz, eu monto uma exponencial, né? Vai ficar para a primeira raiz, vai ser a exponencial vai ser um azão vezes a exponencial de lambda x. Nesse caso, o lambda é zero, então dá só a razão. Ok? Tá? Depois eu tenho duas raízes duplas, né? Raízes duplicadas, né? Eu tenho duas raízes iguais. Presta atenção. Para lambda igual a 1, as duas raízes são iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o segundo caso, né? Vou usar o segundo caso para lambda igual a 1. Ó. Por quê? Porque lambda igual a 1 é raiz dupla. Tem duas raízes iguais aqui, não é? Eu não tenho duas raízes iguais a 1, então a raiz é dupla, tá? Ou seja, então, o lambda igual a 1. Então, vai ficar um Bzão vezes a exponencial de, de 1 vezes x, mais cx, olha o x aqui, ó, vezes a exponencial de lambda x, que no caso da x, porque lambda é 1. Tá bom? Então, ó, para raiz simples, você monta uma solução, nesse caso deu só o azão, porque a exponencial de zero é 1. E para o cara que tem raiz dupla, você usa a segunda fórmula, né? Tá? O cara é raiz dupla, tem duas raízes iguais, então vai ser um Bzão exponencial de 1x mais um Czão x vezes a exponencial de 1x. Certo? Vamos supor que aqui tivesse três raízes pessoal igual a 1. Se eu tivesse três raízes iguais a 1, eu teria um quarto termo aqui, um Dzão vezes x ao quadrado vezes a exponencial de x. É só você multiplicar. Se aparecer mais uma constante, mais uma raiz igual, você pega o termo anterior e multiplica por x de novo. Ou seja, eu pegaria esse termo aqui, eu multiplicaria ele de novo por x. Então ficaria x quadrado vezes a exponencial de x e a constante você não vai usar a mesma, né? Um Dzão. Gabriel, pode falar. Quer falar alguma coisa, hein? Bom? Então, ou seja, ó, nota que a de terceira ordem, basicamente, você repete os tá? É apenas uma repetição dos mesmos conceitos. Bom? Você usa o mesmo conceito da de segunda ordem para fazer a de terceira, de quarta. Bom? Ó, mais um exemplozinho aí. Vamos fazer um de quarta ordem. Pessoal, quando a gente tem derivada de quarta ordem, a gente não usa 4 apóstolos, tá? Até 3 a gente usa apóstolo. A partir do quarto em diante, a gente usa um número entre parênteses, tá? Então, esse termo aqui, ó, significa a derivada de quarta ordem, tá? Então, a derivada de quarta ordem do y menos duas vezes a segunda derivada mais y igual a zero. Ó, então, eu tenho lambda à quarta, um lambda à quarta na equação característica, né? A quarta, menos 2 lambda ao quadrado, porque aqui só tem segunda derivada, certo? E aqui é o termo independente, né? Mais um. Então, vai ficar lambda à quarta menos 2 lambda ao quadrado mais 1. Ok?
Essa aqui é o que a gente chama de uma equação biquadrática, né? Bom, agora nota que essa equação é uma equação muito fácil, porque olha só, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Ó. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que lambda ao quadrado menos 1, todo mundo ao quadrado. Isso aqui é um quadrado perfeito. Ó. Eu coloquei assim para ficar fácil de calcular as raízes, tá? Quando a gente coloca esse tipo de coisa na prova, pessoal, eu sempre coloco uma equação que não seja muito difícil de calcular as raízes, porque, se bem, de segundo grau tem Bhaskara, né? Mas uma equação de terceiro ou de quarto grau, dependendo do jeito que ela aparecer, ela pode ficar muito difícil de fazer. Bom, então a gente coloca em geral uma equação que seja, se for mais com grau de 3 ou 4, a gente coloca sempre uma que as raízes não seja difícil de calcular, tá? Coisa mais fácil de fatorar. Okay? Ou seja, então eu tenho lambda ao quadrado menos 1, todo mundo ao quadrado. Presta atenção, pessoal, lambda ao quadrado menos 1 tem duas raízes, não tem? Mais ou menos 1, não é? Só que está ao quadrado. Então eu tenho mais ou menos 1, duas vezes cada um. Pessoal, presta atenção, tá? A equação é a quarta, então você tem 4 raízes. Né? Porque eu já vi, a pessoa pega uma equação de terceiro grau e aparece só com 2 raízes e joga fora uma raiz. Se a equação é de terceiro grau, tem 3 raízes. Se ela é de quarto grau, tem 4 raízes. Tá? Então, nesse caso, ó, mais ou menos 1 é raiz dupla, né? Por causa do quadrado aqui. Tá? Então, ó, tem o lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1, e lambda 3 igual a lambda 4 igual a menos 1. Então o lambda 1 é raiz, o 1 é raiz dupla e o menos 1 também. Certo? Ó, agora presta atenção, ó. O 1 não é raiz dupla? Então eu estou no segundo caso, para o 1. Para o 1 eu estou no segundo caso. Então presta atenção, ó. Então para o 1, vamos pensar no 1 primeiro. No 1 eu estou no segundo caso. Então, ó, tem um azão exponencial de 1x mais bx exponencial de 1x. Certo? Ó, azão exponencial, bzão x exponencial de x. Por quê? Porque o 1 é raiz dupla. Eu não vi o nome, mas a raiz não é sempre dupla, né? Os primeiros 2 exemplos, os primeiros 3 exemplos, por exemplo, a raiz não era dupla. É que eu estou fazendo assim, a gente precisa dar um exemplo de cada, né, pelo menos. Mas você pode ter várias situações. Bom, a raiz pode ser dupla ou não. Você pode até ter raiz tripla. Pode ter uma equação que a raiz seja tripla. Tá? Mas, nesse caso de quarta ordem também não. Eu não vi o nome. Mas, mesmo na de quarta ordem, você pode ter uma raiz, por exemplo, você pode ter uma raiz, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Você pode ter 4 raízes distintas. Se você tiver 4 raízes distintas, você faz do mesmo jeito, né? Ó, imagina que você tem 4 raízes distintas. Você põe uma azão vezes a exponencial da primeira, mais um bzão vezes a exponencial da segunda, mais um czão vezes a exponencial da terceira, mais um dzão vezes a exponencial da quarta. Percebe? Ou seja, você pega o mesmo conceito que a gente fez de segunda ordem e coloca para quantas raízes tiverem. Toda vez que aparecer dupla, você multiplica por x. Se aparecer uma raiz tripla, você multiplica por x quadrado. Okay? Se as raízes são diferentes, você deixa sem x. Assim. Entendeu, Ana Carolina, né? Obrigado, Ana. Tudo bem? Okay? Ou seja, de novo, pessoal, o que você vai fazer é expandir o mesmo conceito das de segunda ordem para terceira ou quarta. A gente não vai falar nada a mais de 4, tá? Mas às vezes na prova a gente coloca uma de terceira ordem, eventualmente de quarta, mas em geral terceira, tá? Segunda e terceira. Bom, então a ideia é a mesma. Então voltando aqui, ó, para o 1 é raiz dupla. Então a exponencial mais bx exponencial de x. Por quê? Porque o lambda é 1. Vou fazer a mesma coisa para o menos 1. Ó, o menos 1 também não é dupla? Então, de novo, czão exponencial de menos x, dx exponencial de menos x, certo? Aqui tem dupla aqui, tem dupla aqui. Então, aqui eu tenho azão exponencial, bzão x exponencial. Para essa dupla aqui, c exponencial de menos x, mais dx exponencial de menos x, porque essa também é dupla. Okay? Mas, como acho que foi a Ana Carolina perguntou, a gente poderia ter quatro raízes diferentes. Se eu tivesse 4 raízes diferentes, você ia fazer a mesma coisa sem multiplicar por x, né? Você só multiplica por x quando a raiz é dupla.
quando ela aparece mais de uma vez. Se ela aparecer 3 vezes, você multiplica por x de novo, ou seja, você multiplica por x quadrado. Ah, isso é menos comum, mas pode acontecer. Bom? Okay? Outra coisa, pessoal, lembra que eu falei no início? Na próxima aula, a gente vai começar. Na próxima aula, nós vamos começar as não homogêneas. Só que, para calcular a não homogênea, primeiro você calcula a homogênea. Ou seja, esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês hoje, a gente vai repetir esses exemplos aí muitas vezes. Bom? Okay? Aí, ó, aqui também tem mais 4 exercícios para vocês fazerem, tá? Segunda, segunda, segunda e uma de terceira ordem aqui. Bom? Essa daqui tem condição inicial, as outras não. Tá? E tem a resposta aqui, ó. Okay? De novo, ó, eu vou esse slide aqui eu vou disponibilizar para vocês, né? Isso aqui eu vou colocar, ainda hoje eu coloco lá no Moodle, na sequência das aulas eu vou colocar. Essa aula aqui, pessoal, ela fica disponível aqui no Webex. Na verdade, pessoal, eu sei que ela está gravando e fica disponível. Eu não sei exatamente onde fica, depois vocês dão uma procurada lá, tá? Bom? Mas, de uma forma ou de outra, os slides eu coloco lá no Moodle. E vai ficar lá. Essa aula, do jeito que está aqui, vai para lá. Bom, eu vou, a partir de hoje também, eu vou liberar uma lista agora de EDO de segunda ordem, né? Porque as de primeira ordem tá lá, continua lá. E eu vou liberar uma outra lista de EDO de segunda ordem. Além desses exemplos que estão aqui no slide, vai ter mais uma lista que eu vou colocar para vocês. Bom, então vai ter esse slide que tem esses exercícios resolvidos e alguns propostos com solução. Eu vou liberar uma nova lista para EDO de segunda ordem. Bom, e para quem entrou depois, lembra que é o seguinte, nós ainda temos uma atividade, tá? Mas a reitoria da FEI quer que a gente faça as atividades em períodos mais curtos. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de ter uma atividade, em geral eu estou colocando 2 questões para não... Vocês já estão com muita coisa para fazer, né? Então, fazendo da mesma forma que a gente fez na última, ao invés de fazer uma atividade com 2 questões, eu vou fazer 2 atividades com uma questão cada. Tá? Vou colocar um problema de valor inicial, ok? E dou lá uma semana para vocês fazerem uma questão só. Bom, então fiquem de olho. Até o início da próxima semana, eu coloco para vocês e dou um prazo aí para vocês fazerem, tá? Considerando que a gente tem aula, as provas previstas para o dia, acho que 25 de maio, né? Então nós temos mais um pouco, uns 40 dias, quase 40 dias de aula. Bom, então eu vou dar esse prazo para vocês. Bom, vocês avisem para os outros. Eu vou avisar também, né? Vou mandar mensagem para todo mundo, porque tem pouca gente aqui em relação à quantidade de alunos, né? Eu vou disparar uma mensagem para todo mundo, tá? Então, nós vamos quebrar a última atividade em 2 menores. Então, ao invés de a gente ter uma atividade com 2 questões, como eu fiz a segunda, nós vamos ter 2 atividades com uma questão só. Tá? O fator continua o mesmo, tá, pessoal? Eu vou quebrar em 2 atividades, mas a nota, eu vou somar as 2 notas, tá? E vamos colocar o fator é o mesmo, tá? Não muda nada. Bom, então eu pego as 2 notas e somo as 2 e faço uma no... coloco como se fosse uma só com a nota das 2, tá? Alguém perguntou da aula do Ariovaldo? Sim, essa aula de hoje aqui, o Tiago e a Roseli vão repetir amanhã à noite, das 7 às 8h30 da noite. Tá? Se vocês puderem assistir, assistem lá. Eles vão fazer do jeito deles, né? Então, de repente, pode ter alguns exemplos diferentes, tá? Okay? Eles vão fazer também. E no sábado de manhã, essa mesma aula, o Tiago e a Roseli vão repetir. No sábado de manhã, o Ariovaldo vai fazer o primeiro caso das não homogêneas, que é quando a função f é um polinômio, tá? Então, assistam. Se não puder assistir na hora, assistam depois, porque fica gravado. E a gente também vai pegar o que ele fizer, nós vamos colocar lá como aula para vocês assistirem, tá? Então, fica tranquilo que todo o material que nós formos usar para fazer as atividades, para fazer as aulas aqui, eles vão lá para o Moodle, tá? Fica disponível para você. De repente, se você não puder ver no horário, você vê depois, né? Não tem problema nenhum, você vai ter o material ficar lá disponível para você. Bom, tanto os slides, os vídeos ficam no Webex, tá?
E, de novo, eu vou disponibilizar mais uma lista de segunda ordem. Tem esse daqui que tem mais alguns exercícios. E vocês vão ter bastante material. Pessoal, vários alunos têm me mandado e-mail, eu respondo rapidamente para todo mundo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, tá bom? Eu respondo, eu vejo e-mail o dia inteiro, então eu respondo rápido, não demoro, tá bom? Em relação às notas da APP, né, terminou, o prazo foi ontem, e a gente até segunda e terça que vem é feriado, né? Hoje já é quinta, então até o final da semana que vem a gente disponibiliza as notas, tá bom? Para vocês, dessa atividade que vocês entregaram ontem à noite, tá bom? Até o final da semana que vem. E, sei lá, até a semana que vem eu disponibilizo mais uma atividadezinha aí, como eu falei, né? Eu vou quebrar a última atividade em duas, tá bom? Mas eu vou quebrar em duas só por causa do prazo, mas eu não vou aumentar o número de questões, mesma questão. Então, ao invés de ter uma com duas, vou colocar duas atividades com uma questão só. Okay? Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Bate-papo. Deixa eu ver. Nessa segunda lista. Não, segunda lista. Não, na segunda lista é DO de segunda ordem, né? Ok? Então, eu acho que eu respondi. É a Ana Carolina que perguntou, né? Então, ó, de novo, a aula de sexta-feira à noite, é à noite, viu? A de sexta-feira, não sei se prestaram atenção, é à noite. É das 7 da noite às 8h30, com o Tiago e com Roseli. Eles vão fazer a mesma aula que eu fiz hoje, agora. No sábado de manhã, aí não, no sábado de manhã é uma continuação da minha aula. O Ariovaldo vai fazer o primeiro caso, que é com polinômio, que é um dos casos mais comuns de acontecer, e vocês vão ver que não é assim tão complicado, tá? O pessoal costuma acertar bastante isso aí. Bom, semana que vem não tem a aula da Denise, porque terça-feira é feriado, né? Vocês estão lembrados disso, né? Então, semana que vem não tem a da Denise na terça, mas tem a minha na quinta, a do Tiago e da Roselia na sexta e a do Ariovaldo no sábado. Tá? Então, a semana que vem é normal, só terça que não tem aula, né? Certo? Pessoal, será que eu respondi tudo aí? Ó, então, a aula de hoje é isso, tá? Pela 10ª vez aí. Se tivesse a aula da Denise, ela ia dar sequência na aula do Ariovaldo, tá? Porque daqui para frente a gente vai dar sequência, tá? Mas não vai ter. Então, de novo, ó, amanhã à noite, Roseli e Thiago repetem essa aula aqui. No sábado, Ariovaldo, das 8 às 9, vai começar a não homogênea. Semana que vem, eu, na quinta, continuo a aula do Ariovaldo. Certo? Sexta, o Tiago e a Roseli repetem novamente o que a gente fez. Porque à noite, pessoal, é uma repetição, por quê? Porque tem aula de dia e tem aula de noite. Não, a gente está fazendo, né? Não pode ser sequência, porque pode ser que o pessoal da noite não consiga ver de dia. E o pessoal do dia pode não ver à noite. Então a gente vai ter durante o dia nós vamos ter a sequência, tá? E o pessoal da noite eles vão repetindo lá para eles também. Certo? Então não precisa, você não é obrigado a assistir a aula da noite. Se você assistiu as da manhã, você vai ter o material todo, tá? A matéria toda. Bom? Então, de novo, ó. Semana que vem não tem a da Denise. Mas presta atenção, que amanhã à noite tem a repetição dessa. Você pode assistir se der ou não. No sábado não perca. No sábado de manhã o Ariovaldo vai dar sequência. Quinta-feira que vem eu dou sequência na aula que onde o Ariovaldo parar. Tá? E no sábado da outra semana o Ariovaldo também dá sequência onde eu parar. À noite é uma repetição, porque o da noite, né, o da noite é um pessoal, a princípio é outra turma. Mas obviamente que você está aí, se você puder, você pode assistir também, né? Bom, pessoal, então boa semana. Já não, mas hoje ainda, tá? Hoje ainda eu vou colocar esse slide lá no Moodle, hoje ainda eu coloco à tarde, tá? Eu coloco esse slide lá e libero a próxima lista aí de segunda ordem, tá bom? Okay? Pessoal, então, bom dia, se cuidem, cuidem da sua família, tá?
A próxima ATP vai ser de segunda ordem, sim. A próxima ATP, as duas próximas, né? Eu vou quebrar a próxima ATP em duas, como eu falei. Duas menores, cada uma com uma questãozinha só, mas vai ser de segunda ordem. Né? A partir daqui é só de segunda ordem. Ok? Beleza? Então, ó, bom fim de semana aí para vocês, bom feriado, né? Cuidem de vocês, cuidem da sua família, que Deus abençoe todos nós. E eu acho que até o período de prova a gente deve estar junto de novo, aí, se Deus quiser. Bom? Se cuida, tá? Bom dia, tchau, tchau. Eu vou colocar o material ainda hoje, até o final da tarde eu coloco, tá? Eu disponibilizo a lista nova e também esse slide lá. Tá bom? Um abraço, beijão para todo mundo. Tchau, tchau.